Você não precisa de criatividade para fazer os seus criativos e os seus anúncios, você precisa simplesmente de um método, porque os anúncios, os seus criativos, os seus vídeos no Instagram, que seja no TikTok, eles podem ser montados como um Lego formado por 4 peças principais. E essas 4 peças principais que eu vou destrinchar nessa série, Descomplicando Anúncios. Eu sou Pedro Neto, copywriter há 1 ano e alguma coisa, e já vendi quase 10 milhões na internet, e eu posso dizer com propriedade que todos esses que vendem muito, mais do que 100 mil reais por dia, 6 dias, 7 dígitos por dia, todos eles têm uma estrutura que precisam seguir. E essa estrutura é baseada em 4 pilares principais, e hoje nós vamos começar a falar sobre a pergunta paradoxal. O que é a pergunta paradoxal? A pergunta paradoxal nada mais é do que uma pergunta que expõe uma contradição aparente de algo que não deveria fazer sentido à primeira vista. Tá? Mas que abre uma curiosidade instantânea na mente da pessoa. Eu vou trazer primeiro alguns exemplos para você de pergunta paradoxal, que eu acho que vai ficar mais fácil você entender o que é a pergunta paradoxal, do que efetivamente eu te dar toda a teoria dela aqui e depois a gente volta para isso. Tá? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui de pergunta paradoxal e o porquê que isso é importante para resolver o problema do seu produto, né, para entregar a solução que o seu produto oferece para as pessoas que estão com problemas, né, que precisam do seu produto ou do seu serviço, que ela conecta a pessoa na vida que ela tem para a vida que ela quer ter. Tá? E tem algo, tem um bichinho, tem uma vozinha na cabeça dela que fala um monte de coisa pra ela, no seu subconsciente ou no seu consciente, que faz ela se afastar cada vez mais do objetivo que ela quer. E é aí que entra o seu produto. Então vamos aqui pro nicho de saúde, que na verdade nem é tanto saúde, mas é emagrecimento. Tá? A crença principal, que todo mundo tem, eu tenho certeza mais do que absoluto, é que você precisa ir pra academia pra emagrecer. Eu tenho certeza que você já passou por isso, você foi na Smart Fit na segunda-feira, você fez o plano anual, porque você falou, não, eu vou fazer o plano anual porque é mais barato e eu sei que eu estou dedicado, eu vou entrar na academia, eu vou emagrecer. Você nem queria estar na academia, mas na sua cabeça você sabe que a academia é essencial para que você emagreça, certo? Então você vai, faz o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, no 7º dia às vezes você nem tá mais indo e você já assinou o plano anual e você tá com preguiça de ir lá cancelar, você fica pagando 3 meses, enfim. Qual é o motivo principal para você ir para academia? É porque você achou que para emagrecer você precisa ir para academia. Qual é a exceção a essa regra? É que algumas pessoas conseguem emagrecer apenas mudando a alimentação. Então isso vai totalmente contra essa lei, essa crença principal de que você precisa ir para a academia para emagrecer. Então qual é a pergunta paradoxal aqui para o nicho de emagrecimento? Por que algumas pessoas conseguem emagrecer sem ir para a academia? Sem ficar 2 horas na esteira? Enfim, você encaixa melhor no seu produto de emagrecimento como for de acordo com a sua audiência e o seu público, tá bom? Mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que quer dizer a pergunta paradoxal. Então vamos para o nicho de negócios também, que eu vou trazer para vocês um exemplo, e aí eu volto lá para a teoria, vamos dizer assim, né? Que eu gosto de pegar na prática. A crença principal dos negócios é precisa de seguidores para vender. Todo mundo te vendeu isso, Fórmula de Lançamento te vendeu isso, o Érico Rocha te vendeu isso, falando que você precisa de audiência para vender, você precisa ter seguidores para poder vender, você precisa qualificar esses seguidores, aí você vai fazer um lançamento, se você não sabe nem do que eu tô falando, cara, agradece por você não saber do que eu tô falando, porque fazer lançamentos é uma dor de cabeça absurda, e principalmente pelo fato de que você tem que produzir conteúdo pelos 3 meses antes do seu lançamento para você poder atrair mais seguidores, porque na sua cabeça você precisa de seguidores para poder vender, e chegando perto do lançamento você compra cada vez mais seguidores, enfim, é uma loucura. Qual é a exceção à regra? Muitos empreendedores faturam sem nem aparecer no Instagram. Então, eu tenho certeza que se você é dono de um negócio, se você é dono de um estabelecimento, você já se perguntou isso. Poxa, mas o fulano aqui, o meu vizinho, às vezes ele nem tem Instagram e vende muito mais do que eu. Ele nem aparece no Instagram e vende muito mais do que eu. Por quê? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta. Então, essa é a sua pergunta paradoxal. Essa é a pergunta paradoxal que está na cabeça das pessoas que são donos de negócio. Por que alguns empreendedores faturam milhões sem seguidores? Porque não é sobre seguidores, mas existe uma crença principal na qual ela te diz que você precisa de seguidores para vender. Mas eu te digo que não, você não precisa de seguidores para vender. Então vamos voltar lá à teoria da pergunta paradoxal, tá? Ela cria uma tensão cognitiva porque coloca lado a lado 2 coisas que, em teoria, não deveriam coexistir, que é o caso do emagrecimento com a academia. Você não tem nenhuma relação, tem relação, logicamente, eu não posso falar que não tem, mas não é 100% a relação do emagrecimento com a academia. Não é 100%.
Mas, na cabeça das pessoas, é 100%. Então você se pergunta, como é que uma pessoa pode emagrecer sem ir pra academia? É uma pergunta que nem tem resposta. Calma que a gente vai chegar o que é a resposta dessa pergunta paradoxal. Então a pergunta paradoxal ela é a faísca que desperta a mente da audiência, porque mostra aquilo que ela acredita ser lei, que ela acredita ser lei, na verdade tem uma exceção. Assim como toda lei, toda regra existe uma exceção. Só que na cabeça da maioria das pessoas que tem essa realidade descolada entre a vida que elas têm e a vida que elas querem ter, não existe justificativa, é só um efeito externo, existe alguma coisa, e ela fica se justificando para isso, tá? Então, essa pessoa mesmo já se perguntou no subconsciente dela e ela não tem coragem de falar sobre isso ou ela nunca conseguiu expressar em palavras. Tá? Então ela não consegue falar sobre isso, cara, eu não consigo emagrecer porque eu não vou na academia, né? Eu não consigo vender porque eu não tenho muitos seguidores. Ela vai se convencendo disso, tá? A ponto de que ela se contenta com isso e de estar no lugar que ela está hoje. Ou ela justifica o fato dela estar no lugar que ela está hoje pela essa discrepância, por esse descolamento entre a vida que ela tem e a vida que ela quer ter. E essas exceções só podem ser entendidas e respondidas através do seu método, do seu produto, do seu serviço, do seu método, que seja. Então a gente já tem a resposta para essa pergunta paradoxal. Para Dona Maria, que tá com 50 anos, já tentou ir para academia diversas vezes, agora os filhos dela estão crescidos, se bobear, ele já até tem netos, né? Mas os filhos já estão crescidos, já não estão mais nem morando com ela começou a querer se cuidar. Como que ela vai começar a se cuidar? Ela vai pra academia. E aí ela vai tentar ir pra academia, vai associar isso ao emagrecimento, ela vai comer o bolinho dela de tarde com 5.000 calorias, mas ela tá falando, pô, tô na academia, eu tô é pra emagrecer. Só que não tem essa correlação 100% direta, porque existem exceções à regra. Então você vai chegar pra Dona Maria e falar assim, Dona Maria, você sabia que você não precisa ir pra academia para emagrecer? A Dona Maria vai falar, cara, que é isso? O que esse cara tá falando? Sim, você não precisa ir para a academia para emagrecer, ir para a academia para poder emagrecer. Não, você não precisa ter seguidores para poder vender muito no Instagram, você não precisa ter seguidores para vender muito no seu negócio. Você vai quebrando essa pergunta paradoxal, tá? Então, como que você cria a pergunta paradoxal do seu negócio, do seu produto ou do seu serviço? Primeiro de tudo, você vai descobrir uma crença em comum, tá? Você pode procurar no Google Trends, você pode procurar nos vídeos mais viralizados do TikTok, você pode procurar nas redes sociais, que com certeza você vai ter essas nuances do que é essa crença em comum que o seu produto te ajuda a resolver. Então, se você é social media, que você capta clientes que são médicos, você vai ter a pergunta paradoxal para o seu cliente, que é como alguns médicos têm agenda lotada, enquanto outros dependem de plano de saúde para poder atender, né? Não conseguem cobrar no particular. Essa é uma crença comum que tem nos médicos. Como é que você faz essa pesquisa? Não só nas redes sociais, mas também pode usar a inteligência artificial, você pode usar o Deep Search do Manus, você pode usar o Deep Search do Grok, do Gemini, de todos que você quiser, para você poder entender melhor o seu público. Tá? Depois você vai mostrar para essa pessoa que existe uma exceção à regra. Então, assim que você monta a pergunta paradoxal, no nicho dos médicos, de novo, existe uma exceção à regra, que são os médicos que não são influenciadores, que têm agenda lotada. Porque eu tenho certeza que muitos médicos acreditam que precisa ser influenciador, né? Quando ele contrata a equipe de marketing, ele vai falar assim, não, porque eu sou médico, eu sou PhD nisso, eu sou formado naquilo, me chama de doutor porque eu sou formado em medicina, eu não tenho doutorado, mas me chama de doutor. Enfim, e você precisa extrair o melhor daquele cara e mostrar pra ele que ele não precisa ser influencer. Então isso já é um paradoxo que tem na cabeça dele de, cara, eu preciso ser influencer pra poder ver. Não, você não precisa. E aí você vai entrar com a sua resposta da sua pergunta paradoxal, que é o seu produto, o seu serviço. Olha, médico fulano de tal, você é médico, né? Enfim, não gosto desses começos de você que é médico, que tal, mas o médico não precisa ser influenciador para poder ter a agenda lotada. Pum, parou a atenção, você conseguiu captar a atenção do cara, despertando essa faísca da pergunta paradoxal. Depois você vai transformar isso em uma pergunta curta, tá? Não pode ser muito longa, pode ser bem curta, e quanto mais específica ela for, melhor para vender e mais fácil você vai conseguir convencer e vender o seu produto. E a resposta vai ser
exatamente o seu produto ou o seu serviço para essa pergunta paradoxal. Eu trouxe aqui também um exemplo de nicho de relacionamento que vendeu muito lá nos Estados Unidos, tá? Mas, enfim, vocês podem ler aí que, enfim. Essa aqui é a pergunta de R$ 1 milhão. Como usar a pergunta paradoxal para fazer mais dinheiro? Tá, Pedro, eu já entendi até aqui que eu preciso da pergunta paradoxal para poder entrar, para poder fazer os meus anúncios, tá? Mas como que eu transformo isso em dinheiro? Vamos lá. Na criação de anúncios, ela funciona como o primeiro soco de atenção, né? Que, como eu falei do médico, cara, ele vai parar porque ele, pô, eu preciso ser influenciador para poder vender no Instagram. Não, você não precisa. Você não precisa ser influenciador, você não precisa postar todo dia para poder, foi o que eu falei lá no começo, você não precisa de audiência para poder vender. Você não precisa postar todo dia para poder vender. Você pode criar 5 bons conteúdos que vão gerar uma receita recorrente para você, independente de qual plataforma você use. Enquanto todo mundo abre um anúncio com promessa direta, como emagreça em 7 dias, a pergunta paradoxal ela quebra a lógica. Por que algumas pessoas conseguem emagrecer sem academia? Você já faz a pessoa se perguntar. E aí, no meio tempo, você já dá a resposta para ela, porque você não pode dar tempo da pessoa ter uma resposta pronta para isso, que seja, não me importo com isso, ou quem é esse cara? Quem esse cara pensa que é para estar falando comigo desse jeito? Então você já faz essa pergunta e já responde logo. Por que algumas pessoas conseguem emagrecer sem academia? Porque essas pessoas que emagrecem sem academia descobriram que existe um método natural de GLP-1, que é o Monjaro natural nessa receitinha de sal rosa, enfim. Você consegue contornar isso e já dar as respostas pro cara, porque você tem que tirar essa objeção e responder as objeções do lead antes mesmo que ele tenha essas objeções. Você consegue induzir ele a pensar da maneira que você quer pensar. É assim que um anúncio bem feito é escrito, tá? Na verdade, ele é montado. E isso gera uma curiosidade instantânea da pessoa, porque ele confronta a mente da audiência com essa contradição de como é que pode uma pessoa emagrecer sem ir pra academia. Então ela quer descobrir como é aquele episódio da novela, do dorama ou do anime que acaba sempre na melhor parte, que você não vai responder no teu anúncio, tá? Então um dos pilares também para criar um anúncio bem feito é que o seu anúncio não precisa vender o seu produto. O anúncio não foi feito para vender o seu produto. O anúncio foi feito para chamar a atenção e gerar o clique. O que vai acontecer depois do clique que vai convencer a pessoa, seja sua VSL, seja sua página de venda, seja seu formulário para inscrição, se você vender emagrecimento, enfim, atendimento personalizado. Não tente vender no seu anúncio. Quanto mais orgânico o seu anúncio parecer, melhor. Tenho certeza que se começar o anúncio falando você que é mulher, mãe de 2 e trabalha e tem SLT e não sei o que e tal, e não tem tempo para cuidar dos seus filhos e deseja cuidar dos seus filhos em casa, até você terminar essa frase e começar o seu raciocínio, você já perdeu a pessoa há muito tempo. Sempre pensa em loopings de atenção quando você estiver escrevendo o seu anúncio. O público se sente, vou subir um pouquinho para não ficar na frente da câmera, o público se sente obrigado a continuar lendo ou assistindo porque quer resolver o enigma. Ele quer fazer essa ligação porque ele tá pensando, cara, como que pode emagrecer sem academia? Tem que ter algum método, tem que ter alguma receita, tem que ter algum truque, tem que ter alguma dieta secreta, tem que ter algum manipulado, é bomba, não é bomba, é a Virgínia toda, enfim, sambando toda torta. Não é isso que vai resolver o problema dela, é o seu produto e exclusivamente o seu produto. O que isso gera? Isso gera um CTR mais alto. O que é CTR? É o click rate do teu anúncio. Ele vai gerar muito mais cliques, porque a pessoa quer saber o que é e você não deu a resposta para ela no seu anúncio, como eu falei. Você tem muito mais retenção do seu vídeo, porque as pessoas vão querer ficar até o final para saber qual é esse truque, né, que faz a pessoa emagrecer sem academia. E a pessoa fica buscando pela resposta da dúvida que você implantou na cabeça dela, escrevendo o seu anúncio. Esse é o ponto principal da pergunta paradoxal nos seus anúncios. E agora, para criar os seus produtos, tá? Eu sei que aqui é voltado para descomplicar os anúncios, mas a gente precisa falar sobre oferta, a gente precisa falar sobre produto para você poder ter o melhor produto possível, que seja congruente também com o seu anúncio. A pergunta paradoxal ela é a semente da sua oferta. O que isso quer dizer? Que todo produto precisa responder a uma dessas perguntas que ninguém soube explicar direito. E isso faz com que a pessoa compre para saber o que é. As pessoas estão todo o tempo comprando, mas elas odeiam que vendam para ela. Você ter a solução rápida para a pessoa, seja sua consultoria, seja sua mentoria, seja uma aula gratuita que você quer dar para ele, seja uma inscrição, seja um aplicativo que já responda essa pergunta dela. No produto de nutrição, porque as pessoas emagrecem sem academia. No produto de marketing, porque alguns médicos lotam sua agência sem aparecer no Instagram. Por exemplo, no produto espiritual, como algumas pessoas se sentem iluminadas e têm as orações ouvidas, enquanto outras pessoas passam anos tentando e só recebem o silêncio de Deus.
Isso aqui ficou até um pouco maior, mas isso aqui é por causa do direcionamento do produto. Também vai direcionar os seus anúncios, porque o anúncio pode ser como uma pessoa está com as orações sem ser respondida. Por que suas orações não são respondidas enquanto da Mariazinha, que às vezes nem vai na igreja, é respondida a oração e ela tem o carro do ano, tem a casa do ano? Você já gerou essa intriga, essa faísca na cabeça da pessoa. Ou seja, o seu produto nasce única e exclusivamente para ser a resposta e a proprietária dessa pergunta paradoxal. O seu produto vai responder essa pergunta, o seu anúncio precisa responder essa pergunta paradoxal também, para poder limpar qualquer tipo de dúvida na cabeça da pessoa e gerar sempre aquela vozinha falando, cara, isso aqui tá diferente, porque como é que ela tá falando que consegue emagrecer sem ir pra academia? A pergunta paradoxal, ela justifica a essência do seu método e te posiciona como o único detentor da resposta certa. Por que as pessoas estão sempre procurando um truque, um hack? Porque elas querem facilidade. Não que você vai vender facilidade para essas pessoas, mas você precisa mostrar que é fácil, que é algo simples de se fazer. E não tem um bicho de 7 cabeças. Esse pequeno ajuste na minha dieta fez com que a Mariazinha, que tinha 75 quilos e 1,50 m, fosse para 62 quilos em apenas um mês. Não que você vai vender o truque, mas é um ajuste fino. É o quê? Pô, foi ela parar de cortar a janta, por exemplo. Foi ela parar de tomar a sopa dela com bacon de noite, couve e uma cacetada de batata cheia de gordura. Foi isso que fez ela emagrecer. Foi ela substituir isso por um hambúrguer natural caseiro de patinho com 100 gramas, não sei o que, papapá. Só que você não vai responder no seu anúncio. Você vai responder dentro do seu produto, dentro da sua consultoria, dentro do seu atendimento. E a pessoa não compra só a solução, mas a explicação que resolve esse paradoxo que ela carregava ou que eu implementei na cabeça dela. Eu espero que tenha ficado muito claro o que é a pergunta paradoxal. Te convido a fazer esse exercício e a melhorar não só os seus anúncios, mas também a apresentação do seu produto. E te vejo no próximo pilar do Descomplicando Anúncios, que vai ser o mecanismo do problema. Vai ser aquilo que realmente separa a pessoa da vida que ela quer ter. E a pergunta paradoxal vai conduzir o mecanismo do problema. Te vejo na próxima.